Bom dia, Bom dia. me ouvindo bem? Sim, eu tô te vendo e tô te ouvindo. Muito bem, muito bom. Vamos lá, né? Hoje falar aí um pouquinho de foco e concentração, Uhum, um tema, sim. um tema gostoso de ser conversado, né? É, um tema que tem sido muito pedido, né? Muito falado. Exato. Oi, Ed. Olá, E Edmar. exatamente, né? É um tema, uma queixa que tem aparecido bastante para a gente na clínica, né? Os nossos pacientes têm falado bastante de estarem com um pouquinho mais de dificuldade de foco, um pouco mais de dificuldade de concentração. Não sei se as pessoas aí também estão percebendo isso, né? De forma geral, é o que tem aparecido bastante aí, essa dificuldade de foco e concentração. Uhum, uhum. Sim. E tudo isso tem uma explicação, né? Não é à toa Exato. que estamos todos com dificuldade, né? A grande maioria é com muita dificuldade de se concentrar e de focar no que quer, no que se propôs a fazer ali no momento, né? Então Exato. Às vezes vamos. você Às vezes até consegue, né? Ah, eu quero ler um livro, eu quero assistir uma palestra, eu quero assistir uma live, né? Às vezes até entra ali, tenta se concentrar, mas dá 5 minutinhos, ou até mesmo menos tempo, e aí desfoca, se perde, né? E vai aí para outro. A cabeça vai longe, né? Vai. Acaba mudando, né? Na verdade, o foco vai pulando de uma coisa para outra, né? Vão Isso. tendo vários pensamentos, na verdade, que vão invadindo o que a gente está fazendo naquele momento, né? Então Exato. O aí. olho pode até estar lendo, né? O olho está até pegando as palavras, está percebendo as palavras, mas não está conseguindo raciocinar em cima daquilo. Não está conseguindo Sim, manter-se focado naquilo, né? Que está sendo a e leitura. tem que voltar, né? Voltar a todos os parágrafos de novo. Voltar A para hora o que vê, começo da página. voltar 2 folhas, né? Porque Fala, nossa, não, leu, não li, absorvi mas não li nada nada. daquilo. Exato, exato. É. Mesma coisa. Porque, então, por que será que isso acontece, né? Por que será que a gente está com tanta dificuldade de se concentrar e de manter o foco nos últimos meses, né? Nas últimas semanas, nos últimos meses? Eu acho que isso deu uma agravada agora, né, nessas últimas semanas, mas é algo que já está presente nos últimos meses. Muita gente se propôs aí, eu vou fazer curso, eu vou estudar, eu vou passar o caderno a limpo, eu vou terminar aquele livro e não fez. Uhum, uhum. Então. E tudo isso tem um motivo, né? Olá, Tá, isso é. Luciano, olá, Maitê, né? Não, só o pessoal entrando, legal. Sim, bem-vindas. É. Então vamos entender o porquê disso, né? Por que está tão difícil da gente manter o foco e a concentração? Tem várias questões que acabam interferindo na nossa concentração e no nosso foco. Mas vamos começar por uma das questões, acho que mais essenciais ali, né? Que é uma resposta muito rápida do nosso corpo, que é a questão biológica, né? Então, por A que a gente gente, está. a gente sempre, a gente sempre tenta explicar, não só do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista biológico do funcionamento psíquico, né? Então você vai ver que a gente vai Uhum, explicar um pouquinho do cérebro, esse tipo de coisa, porque é tudo muito interligado, né? Nossa emoção, o funcionamento biológico, químico do nosso organismo, né? Instintivo, primitivo, né? Vai ter um reflexo direto nas emoções e, né, em suas sutilezas, assim, sentimentos e sensações. Desculpa te interromper, sim. Laís. Sim. Não, é bem isso, até porque não dá para a gente explicar qualquer coisa relacionada às questões humanas levando um foco só, né? A história do foco, né? Não dá para a gente ficar, direcionar só num ponto, né? É muito pobre, né? De compreensão a gente ficar num recorte só, a gente tem que olhar o todo. E isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso hoje também, né? Essa questão do todo, de compreender o todo, né? Então vamos lá, vamos começar primeiro por essa questão biológica para a gente entender a compreensão do funcionamento do nosso corpo. Então, assim,
Uma das maiores questões que a gente está com uma dificuldade de foco e de concentração é que, diante de um estresse, de uma ansiedade, a resposta biológica do nosso corpo muda, né? A gente já falou muito sobre isso, mas é uma questão que é muito importante a gente retomar de como que funciona o nosso corpo sobre o estresse. E a gente está vivendo estresse mesmo, né? Não tem como não... Longo, né? Um período de estresse longo. E muitas vezes aí sem essa possibilidade de compreender quando esse estresse vai acabar, de não ter controle sobre o final desse estresse, assim, né? Então, isso deixa mais em alerta o nosso corpo ainda. Então, vamos entender um pouquinho sobre como é que funciona o nosso corpo sob estresse. Quando a gente está na questão do estresse, a gente vai tender a ficar muito no presente e dar respostas automáticas e rápidas, porque nosso corpo ele vai para uma questão de sobrevivência. Então tem toda uma mudança química do corpo para que os seus músculos fiquem mais ativos, para que o seu raciocínio fique muito mais preciso a questões de sobrevivência e menos preocupado com questões que não são importantes naquele momento para a sua sobrevivência física ali, né? Então, você quer falar alguma coisa sobre isso, tá? Não, eu só queria dar o exemplo, né, que eu estava pensando aqui do bicho humano, né? Quando a gente está num momento de estresse, num momento né, que ativa os nossos sistemas de fuga e luta, querendo ou não, nós estamos nesse momento já há um longo período, né? Imagina o bicho humano, né, pegando lá um pauzinho, fazendo a pontinha de uma flecha, focado naquilo. Ele vai conseguir manter um foco naquilo, porém ele ouve um barulho e percebe que tem um leão. E aí, qual é a concorrência do organismo, né? Nossa concorrência do organismo é olhar para a flechinha ou olhar para o arredor, né? Olhar para o leão. Então eu estava pensando um pouco nisso. Queria agradecer o pessoal entrando, a Flávia, Celcinha, Bruta Flor, né? Então o pessoal entrando, psicóloga, enfim, legal, pessoal. Mas estava pensando nesse exemplo aí, né, do bicho humano focado na pontinha da varetinha fazendo uma flecha ou focado no leão. O que é mais importante para a sobrevivência? A flecha que vai pescar o peixe ou, enfim, caçar alguma coisa ou manter a vida e a integridade considerando que tem um leão ao redor ali, né? Exatamente. Então tem toda uma mudança química e uma mudança cerebral diante do estresse, né? Neurológica. Então, o que acontece? O seu corpo ele vai estimular muitos hormônios, né? Aí, adrenalina, noradrenalina, tal, para o seu músculo funcionar rápido, para você poder correr desse leão, se ele estiver realmente vindo atrás de você, né? E na questão cerebral, o que acontece? A gente tem uma desconexão da parte cognitiva do nosso cérebro, porque não importa você se pensar realmente em questões do dia a dia. O que é importante é você estar muito atento e dar respostas rápidas de sobrevivência, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro. Então, eu tenho que estar sempre ligado com esse sistema de luta e fuga que a gente está falando. Eu vou estar alerta aos estímulos que está acontecendo e vou estar sempre ativo, preparado para sair correndo. Então, eu não quero saber o que eu vou comer ou se eu paguei a conta, né? Porque muitas vezes a gente esquece nesses momentos, por exemplo, de pagar contas. Você fala, nossa, passou, que dia que é hoje? Você não está preocupado que dia que é hoje? Porque a sua preocupação está focada em sobreviver e não se hoje é dia tal e tem que pagar tal conta. Então, assim... Exato. A gente está quimicamente modificado, quimicamente preparado para lutar ou para fugir. É como se o nosso corpo estivesse funcionando com um certo anabolizante, né? Para os nossos músculos e para fisiologicamente a gente conseguir fugir do leão ou enfrentar o leão. E o nosso foco está muito ligado nisso, né? Eu não estou tão focado em outras coisas. Que dia é hoje é uma coisa que, né? Tá todo mundo muito perdido, né? Até porque por conta desses hormônios que são liberados ali por conta do músculo e tal, para ter uma resposta do músculo, do coração, né? De ativar todo o sistema ali para dar uma resposta muito rápida. Esses hormônios eles vão bloquear alguns neurotransmissores no nosso cérebro, que são aqueles neurônios, né, que eles vão, é uma questão química, né, os neurotransmissores são químicos, e eles fazem a comunicação de um neurônio com o outro, que vai passando essas informações, e você processa tudo aquilo, e você compreende tudo o que está acontecendo,
e vai dar uma resposta, e vai analisar, nossa, será que eu devo fazer isso ou aquilo? O que que é melhor para mim nesse momento e tal? Tudo isso é um processamento neurológico, né, dos seus neurônios. Só que essa química do seu corpo, que está ali ativa para a resposta rápida, ela vai acabar impedindo a comunicação desses neurônios. Por isso que você não, o seu raciocínio fica diferente sob estresse, né? Fica completamente ativado, desativado no pensamento e mais preocupado com respostas rápidas, físicas muitas vezes, né? E aí, claro, a raiva também está mais ativa, então as pessoas estão um pouco mais raivosas, vamos colocar assim, porque a Isso. questão da sobrevivência está ligada com a raiva, né? Que é um dos sentimentos de proteção nossa, de defesa. Então a gente sente raiva para se proteger, para reorganizar o espaço. Então a raiva ela vai estar mais ativa também. Por isso que a gente fica com dificuldade de pensar sobre as ações e sobre as relações que a gente está vivendo naquele momento. E vamos agir de uma forma mais agressiva também quanto a isso, porque a raiva ela faz com que você vai se direcionar, se posicionar, se defender. Fale. Isso, e aí a gente tem Desculpa. visto tanta, imagina, a gente tem visto tanta briga, né? Entre as pessoas que estão juntas, ou até mesmo as que estão separadas, muita briga, muita dificuldade de comunicação, muita dificuldade de compreensão. Não é só né, uma falta de boa intenção de entender o outro, mas é também uma modificação química do cérebro de promover essa compreensão. Né? Então, o outro me fala algo, o meu sistema está muito em alerta, o meu organismo, né? E aí eu vou ter uma tendência a entender este algo como uma acusação, ou como um ataque, ou como uma afronta, porque o meu sistema está todo atento, todo voltado para isso, porque eu estou funcionando no modo de fuga e luta. Isso, exatamente. E aí, quando a gente pensa nisso, o estresse, na verdade, ele é muito bom, ele funciona muito bem, ele é uma grande defesa do nosso corpo, a gente precisa dele mesmo, mas quando ele está ativado muito tempo... Estamos vivos graças ao estresse, né? A nossa espécie sobreviveu graças ao estresse. Sim, exatamente. Se não fosse ele, a gente não conseguiria se defender e estar preparado para responder rápido às questões de sobrevivência, né? Então ele é muito importante. Só que o estresse ativado durante muito tempo, ele vai para o lugar de uma ansiedade, que é o quê? Eu estou muito em alerta esse tempo inteiro, então eu vou começar a querer como uma forma de defesa, eu vou querer começar a me precaver, me prevenir, a antecipar as coisas. Então eu começo a analisar as coisas muito do futuro, preocupado com o futuro, para tentar me organizar e sair desse modo de sobrevivência o tempo inteiro e ficar mais protegido e programado. Só que isso é uma grande cilada, porque na verdade a gente não consegue antecipar o futuro, a gente pode planejar, mas antecipar não, porque a gente não tem controle sobre os estímulos que vão estar acontecendo ali. E aí, quanto mais eu fico nisso, mais estresse eu causo. Quanto mais estresse eu fico, né, quanto mais estressado eu fico, mais ansioso eu fico. Então é uma coisa que vai tendo um ciclo ali, né? Uma coisa vai levando a outra e seu organismo vai ficando no limite. Fale, tá? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Pode continuar, à vontade. Tá, ok. Então, assim, é muito importante a gente entender isso pra gente entender o funcionamento do nosso corpo, né? Que a gente tá realmente num momento onde a gente não tem como prever as coisas. E aí a gente vai ficar naturalmente mais estressado e um pouco mais ansioso mesmo. Então isso acaba alterando a função do seu cérebro de focar, de concentrar e de perceber, porque você vai estar muito mais preocupado com as questões de sobrevivência do que com as questões práticas ali. Um outro ponto relacionado a isso é a questão da compreensão que a gente fala de largura de banda. O que isso quer dizer? Pessoal que tem internet sabe o que é uma largura de banda. Se você tem uma internet de 2 mega ou de 100 mega, você sabe a diferença entre largura de banda. Internet de 2 mega, internet de 100 mega, que mesmo assim tá ruim. Ou seja, isso que é largura de banda. A capacidade de processamento, de passar informações por aquele fio. Né? Quem é como eu, na conexão de escada, né? O fio do telefone passava uma quantidade de dados. Né? Hoje em dia, a fibra ótica passa uma quantidade de dados muito maior. Né? É um pouco aquela imagem do túnel. Né? Você tem um túnel. Antes você tinha um túnel que era, na verdade, um corredorzinho. Né? E uma fibra ótica de 100 megas, você tem um túnel gigantão, assim, igual aquele de descer para a praia, né? Ou maior ainda, enfim.
Então, para a pessoa entender um pouco, quando a gente está falando de largura de banda, o que a gente quer dizer com isso, né? Tá usando uma metáfora da questão da internet. Isso, a gente vai explicar melhor sobre isso. E claro que a gente sente isso, né? Porque a gente percebe que tá todo mundo mais usando, apesar de você ter uma largura de banda boa aí, você contratou uma internet boa, com uma largura de banda tranquila para você receber suas informações, mas mesmo assim você percebe que a sua largura de banda ali da sua internet, às vezes ela tá meio congestionada. Por quê? Porque tem muita gente usando, né? Então não consegue entregar essa informação. E isso também funciona no nosso cérebro. E o que muda a nossa largura de banda, que é a capacidade de processamento de informação, de compreender o que está acontecendo, de analisar, de organizar, de focar, de se concentrar. O que modifica essa largura de banda é a questão da escassez. Então, quando eu estou sob privação, né, que é algo que eu tenho uma escassez, eu não estou num movimento de abundância, recebendo muitas coisas, a minha largura de banda, ela vai diminuir. Então, o que acontece? Ela vai ficar menor. Então, vamos imaginar numa via, né, no trânsito mesmo. Quando você tem várias faixas, o trânsito não flui tranquilamente. É facinho, você vai, transita de uma faixa para outra, papapá, rapidinho você chega lá aonde você quer. Quando você... Agora, pense num túnel mesmo. Quando você precisa passar por um túnel que aí tinha 5 faixas, de repente vai para 2. E tem muitos carros ali. Cortou um pouco, mas voltou. Tava ali no túnel, passando de uma faixa para outra, consegue fluir. Isso, aí quando... Não, no túnel não, né? Na via, quando tem várias faixas, né? A gente consegue. Quando a gente vai para o túnel, a gente diminui essas faixas. Então aí eu tenho mais só 2 faixas para passar. Só que eu tenho muita informação para passar, ou seja, muitos carros para passar ali. O que acontece? Vai ter um congestionamento, não é? Eu não vou passar todas essas informações, eu não vou conseguir ter uma fluidez de informação para passar ali rapidinho. Vai ter um congestionamento de informação e de processamento. E o que acontece quando... Bom, no trânsito a gente tem que fazer o quê? Tem que esperar, ou a gente vai encontrar outras formas de sair dali. Mas se você está dentro do túnel, você vai ter que esperar, né, o congestionamento passar. No nosso pensamento, no nosso cognitivo, como é que a gente funciona quando a gente tem uma largura de banda menor e quando a gente tem muitas informações para passar? A gente começa a pensar aquelas informações que são mais importantes, né? Então, as coisas que não são muito importantes, eu vou deixar de lado, porque eu preciso otimizar isso. Por isso que muitas pessoas dizem, quando eu estou sob pressão, eu consigo responder muito melhor. Porque na pressão, a sua largura de banda fica muito, muito pequena e aí você pinça rapidinho ali as informações e consegue responder rápido aquilo. Você responde muito melhor a determinados estímulos, mas a outros não. Exatamente. Por quê? Porque quando você faz essa diminuição da sua largura de banda, você vai escolher algumas coisas, só que você vai deixar de perceber outras. Outras que podem ser muito importantes. Né, que é exatamente o que acontece agora no momento onde a gente está sob estresse e que a nossa largura de banda está menor e a gente quer se concentrar. Só que está muito difícil de se concentrar, por quê? Porque a gente está preocupado com questões de sobrevivência. A gente está preocupado, quando vai acabar isso? Quando que eu vou voltar? Como é que eu vou resolver meus problemas financeiros? Como é que eu vou resolver toda essa escassez que eu estou passando? A questão de relacionamento afetivo. Quanto que eu tenho de álcool em gel? Preciso lavar minha máscara, né? Qual tênis que eu vou ao mercado? Que dia eu vou ao mercado? Qual mercado eu vou? Como é que eu vou fazer? Né? Porque a gente tem um pouco de uma antecipação. Como é que eu vou fazer para chegar no mercado? Vou levar álcool em gel, vou levar o pano, passar o pano no carrinho. Então são muitos processamentos que antes nós não tínhamos. Né? Quer dizer, que não estava ali já num hábito, né? Então você tem que se habituar àquilo. Ou seja, tem informações novas e importantes que precisam ser processadas e armazenadas. Então, o seu foco ele vai direcionar realmente para aquilo que é importante. No momento, não é importante você aprender sobre, sei lá, como matemática, né? Ou coisas assim que são muito profundas ou que vão exigir muito do seu cognitivo. Por isso que você vai ler, você vai fazer coisas cognitivas de processamento, vai querer ler livros, você vai perceber que você vai estar mais difícil, que você vai ter que voltar muito naquelas páginas e falar, putz, não armazenei nada, deixa eu entender de novo, deixa eu escrever para eu entender o que está acontecendo, que eu estou, né, tentar processar melhor.
É como se o nosso cérebro estivesse funcionando meio com o freio de mão puxado, né? A gente lê, mas não lê do mesmo Uhum. jeito. A gente entende, mas não entende do mesmo jeito. Porque o freio de mão está puxado. Porque uma grande parte do nosso processamento, um pouco quem entende de computador vai entender isso. O CPU está ocupado, né? O processamento está ocupado com outras informações. Então, agora a gente só tem uma pequena. Tem um programão aberto lá, tipo, não manjo muito, mas assim, um programa de edição de vídeo, que é um programa super pesado, que deixa o computador lento. É como se nosso organismo estivesse funcionando assim. Esse programão enorme chama pandemia. Então, ele está lá aberto, ocupando todo o nosso processamento. E o que sobra para processar é muito menos. Então, eu vou abrir um editorzinho de texto, ele vai demorar. Por quê? Né? Eu vou Uhum. ler uma coisinha, o meu cérebro vai ter uma certa dificuldade com isso, porque eu estou muito ocupada no modo de sobrevivência à pandemia. Né? Sim, exatamente. Porque assim, a questão da concentração é o quê? É você, e do foco, né? É você escolher algo, né? E quando você escolhe algo para se concentrar ou para focar, você vai ter que excluir todas as outras coisas, né? Mas é justamente isso, tem coisas que estão muito difíceis de serem excluídas. E você pode sentir isso, por exemplo, essa questão do foco, né, do direcionamento das suas escolhas, por exemplo, quando você briga com alguém. Quando você está brigando com alguém, você está com a raiva e você está tendo coisas ruins ali, dificilmente você vai lembrar, provavelmente você não vai lembrar, das qualidades dessa pessoa, das coisas boas daquele relacionamento. Por quê? Porque você focou, você se No concentrou, ruim. você direcionou para aquele momento, para a briga, para a discussão, para o que está sendo ruim ali naquele momento. Então você exclui as outras coisas boas, né? Porque essa é uma questão da concentração e do foco. Então eu preciso redirecionar isso. Quando eu redireciono, aí eu vou ter que entender que eu vou ter que abrir mão das outras coisas que eu optei por não olhar nesse momento, né? Não sei se o pessoal está acompanhando, se vocês estiverem entendendo, né, sinaliza para a gente. Se tiverem com dúvida também, escrevam, né? Porque a gente está explicando aí, né, sobre essa questão do processamento, do porquê que está difícil, porque tem estímulo, aspas, né? Temos estímulos concorrentes, estímulos muito fortes biologicamente, porque nós estamos em modo de sobrevivência, em modo de fuga e luta, e aí os outros estímulos ficam difíceis, né? E aí, até pensando um pouco aqui, o pessoal até deu algumas sugestões, né? A Luciana falou que a terapeuta falou para montar uma rotina, né? Exato, a rotina é muito importante, né? Tá presente no presente, né? A Flávia Uhum, falou um pouco da questão de definir metas. Antes ela punha lá a uhum, meta, ler. Essa é uma meta muito vaga. E aí ela passou a definir metas, né, menores. Fazer exercício. Qual que é o máximo? 3 horas de exercício. Qual que é o mínimo? 30 minutos. Então ela põe a meta de 30 minutos. Então faz 30 minutos de exercício, se fizer 3 horas, acho que é bastante até, se fizer mais do que isso, é lucro, né? Também para uhum. diminuir a cobrança. Porque se a gente... Flávia falou que está um pouquinho acelerado, mas está dando para acompanhar. A gente está tentando fazer live um pouquinho mais curta, então a É gente que acelera um pouquinho, são. mas depois a gente retoma. Tá. Vai ficar salvo também, se vocês quiserem retomar, Isso, né? isso, É porque são isso, conceitos, exato, né? São conceitos, exato. então. Exato. Uhum, Então, muitas vezes, quando a gente está se cobrando muito de muita coisa, a gente está ocupando a nossa largura de banda com cobrança. uhum. Então, diminuir a cobrança por uma meta mais baixa, mais real, né, presente no presente, fazer uma rotina real e diminuir essa cobrança, né, para Sim. também não ficar se ocupando com isso. Isso, porque é o que a gente estava falando, né? Então, assim, no estresse, você vai estar com o alerta ativado. Então, você vai estar pegando muitas informações do ambiente, porque é uma questão de sobrevivência, você tem que estar muito atento. Ou seja, você tem muita informação, você tem muito carrinho ali, né, no seu túnel, querendo passar pelo seu túnel. Isso vai gerando um congestionamento, vai ficando difícil de você se concentrar, de você ficar no presente, de você focar, porque tem muitas informações, tem muito carrinho nesse túnel, né? Então, quando falaram, acho que a Luciana falou da rotina, né? A Flávia Uhum. falou das metas e tal. Então, por que isso é importante? Muitas pessoas vêm batendo muito nessa tecla da rotina, das metas, da organização. Porque quando você está sob escassez, sobre privação, isso vai modificar a sua largura de banda, ou seja, você vai para um túnel, vai ficar mais pequenininho ali, o caminho vai ficar menor. Isso vai alterar duas questões do seu cérebro. Uma
é a sua capacidade cognitiva, que é a capacidade de você resolver problemas, guardar informações. E a outra, né, de raciocinar de uma forma lógica, por conta de tudo aquilo que a gente falou, da questão do neurônio, né? Ele vai estar interrompido quimicamente, então a questão do raciocínio fica mais difícil mesmo. Então, além dessa questão da capacidade cognitiva, outra coisa que interfere na sua largura de banda é a questão do controle executivo, que é essa capacidade do planejamento, que é essa capacidade de ter controle de impulsos, de ter o autocontrole. Por isso que muitas pessoas nesse momento tá tendo aí descontrole emocional, né? A ansiedade agravando questões emocionais, comendo muito, bebendo muito, né? E tendo uma dificuldade do autocontrole, desregrando horário. Porque o autocontrole, a questão do controle dos impulsos, ele está totalmente prejudicado por conta dessa escassez. Então, quando você se propõe a ter uma rotina, organizar sua rotina, colocar metas possíveis, metas reais, que é o que a gente sempre está falando, né? Isso vai trazendo uma forma de organização, de reorganizar essa sua largura de banda e de perceber que as coisas estão fluindo, que o seu trânsito está fluindo, que você não está lá parada no trânsito congestionado, que vai te dando mais estresse, mais irritação, né? Então, quando você se propõe a fazer uma rotina e ter uma meta, você vai percebendo, opa, tem movimento aqui, não estou tão congestionada, essa via não está tão congestionada, calma que daqui a pouco você sai do túnel. Isso. E quando a gente está funcionando em modo de fuga e luta, né, os nossos instintos, eles estão muito mais ligados para respostas rápidas. Então, o outro falou, você já está respondendo, né? E fica mais difícil, né, essas sutilezas, essas pequenas percepções. E aí o nosso corpo está preparado, só um segundinho, o nosso corpo está preparado para o movimento, está preparado para fazer coisas. E aí até vou sugerir, né, vamos sugerir aí uma certa soluçãozinha para esse momento. Fale, Laís, o que você queria dizer? Não, é isso mesmo que você está falando, né? Da questão do controle, né? De poder relaxar aí dessa questão dos impulsos, do movimento. Isso é muito importante para a gente conseguir reorganizar essa questão do controle executivo que a gente estava falando. Agora, uma das coisas que acabam influenciando nisso também é a folga, né? O conceito de folga que a gente fala. Então, você pode perceber que quando você tem uma folga, você responde de outra forma, né? Folga de largura de banda. Isso, folga de largura de banda. O que isso quer dizer? Vamos trazer um exemplo muito simples. Por exemplo, quando você vai viajar, e você vai viajar por um tempo, e você tem uma mala pequena, você fica ali tentando controlar aquilo, você tem que pensar, você tem que fazer escolhas muito certas, porque a sua mala é pequena, você não vai poder levar tudo. Né? Isso faz com que você tenha que ficar mais focado, por um lado, no que você vai escolher, mas isso gera um estresse porque você não pode fazer uma escolha errada, né? Tem que planejar tudo, tem que pensar tudo, tem que escolher tudo, decidir tudo. Isso. Agora, quando você tem uma mala grande, você nem se preocupa muito com o que você vai levar. Você fala, vou pôr isso, aquilo, pronto, rapidinho você já resolveu, você já fez sua mala. Vou levar esse casaco, vai que faz frio em Votuporanga, né? Difícil, mas isso aí mesmo, né? Então você pode até levar ali, né? Você pode até pôr coisas a mais na sua mala, porque você tá com folga, né? Então a nossa folga agora, né, de largura de banda também tá muito prejudicada. Isso, prejudicada. Então a gente tem que, quando você vai fazendo as coisas, você vai desafogando, né, o trânsito e você vai tendo uma folga, vai possibilitando uma folga um pouco maior para você conseguir ter um pouco mais de autocontrole, né, controlar seus impulsos, perceber as coisas como um todo do que está acontecendo ao seu redor e processar de uma forma mais tranquila essas informações, né? Isso também é uma das nossas, né, sugestões de soluções, vamos dizer assim. Vocês vão perceber que o seu organismo está muito mais voltado a fazer coisas práticas.
né, a realizar coisas. Então, é muito mais fácil a gente estar em movimento, né, coisas concretas, mexer no jardim, fazer pão, pintar, limpar, lavar. Isso está muito mais fácil para o nosso organismo, desculpa, porque tem a questão do movimento, né, tem o uso dos músculos que estão preparados para fugir, lutar, ou para lavar a garagem. Esse frio de hoje é meio ruim, mas enfim. E isso, o nosso corpo está muito mais preparado para o movimento do que para o cognitivo, do que para o, aspas, raciocínio. Então é um momento em que bastante gente conseguiu fazer coisas, né, pintou o beiral do telhado, mas não conseguiu ler uma cartilha, porque o nosso corpo está muito preparado para isso. E conforme você vai fazendo as coisas, você vai diminuindo também a cobrança, vai diminuindo também aquele fluxo todo que está investindo, né, para ser processado ali. Isso. Então, por quê? Porque uma ação consciente, ela inibe uma ação automática. Sim. Né? Então, quando você está fazendo ali aquilo de uma forma prática, concreta, você está se concentrando ali, é mais palpável, além de ser mais palpável, você tem que estar ali presente fazendo aquele movimento. Você está em movimento, o movimento te provoca, te proporciona ficar no consciente, ficar no presente, né, e no consciente. E isso impede esse lugar do controle da falta de controle de impulsos, né, de perder o autocontrole. Porque vai fazendo com que você fique mais consciente, tome ações mais conscientes e saia daquele lugar automático. Por isso que é importante fazer movimentos, fazer exercícios, fazer coisas práticas, cuidar do jardim, meditação, escrever, né? Então, assim, por exemplo, você vai estudar, você precisa estudar. Poxa, eu preciso estudar, eu tenho aula, eu tenho que estudar, mas eu não estou conseguindo me concentrar. Escreva, vai escrevendo aquilo que você está ouvindo, que você está tendo que estudar, desenhe, né? Faça esqueminhas. Tudo isso vai trazer para questões mais práticas e vai te ajudar a sair desse lugar mais automático e vir mais para o consciente. E mais para o autocontrole. Isso, de um lugar abstrato para um lugar mais concreto. Quando você faz desenho, muda a cor da caneta, isso fica mais concreto, né? Ajuda o nosso organismo a olhar, né? Usamos outros sentidos também, né? Nós lemos o que estamos ouvindo, nós escrevemos com o movimento, a gente deixa colorido e faz setinha e faz desenho, que nosso cérebro vai fixar de outra forma, ajuda esse cérebro que está funcionando com uma certa dificuldade para essa parte cognitiva a cumprir a função que tem que cumprir. E o que eu acho extremamente importante disso tudo é diminuir a autocobrança. Você não está fazendo tudo aquilo que se propôs, ou não está conseguindo ler ou produzir, não porque você é preguiçoso ou porque é algum problema, porque você está funcionando num modo primitivo que não te proporciona tanta capacidade nisso. Porém, pode te proporcionar uma maior capacidade em coisas práticas. Né? Então aproveita, se puder, fazer as coisas práticas, que seu organismo está mais voltado a isso, entendendo que a gente está com o sistema muito ocupado, né? O nosso organismo está muito ocupado. Porque se você vai para autocobrança, é como você tá no trânsito e fica, bom, eu tenho que chegar logo, eu tô perdendo hora. Buzinando, não adianta nada, não vai resolver nada. Então, assim, enquanto eu tenho que esperar esse trânsito, como é que eu posso estar com qualidade ali? Vou ouvir uma música, vou cantar. Canta, né? Conversa com a pessoa. Exato. Muita gente... Eu já ouvi pensa muito no assim... bolo que vai fazer. Eu já ouvi muitas pessoas, por exemplo, em São Paulo, né, que é um lugar onde tem muito trânsito, né, e elas dizem muito otimizar esse tempo. Então, quando eu tô parada ali no congestionamento, eu tô aprendendo instrumento, né, eu tô fazendo coisas ali, eu tô otimizando. Enquanto eu tô parada, sem andar para lugar nenhum, essa possibilidade de trazer um movimento faz com que as coisas, que você tenha a sensação que as coisas estão fluindo, porque você está fazendo coisas importantes, né? Você está fazendo algo, você não está simplesmente parada, que vai fazer com que você redirecione a sua atenção para sair de lá o tempo inteiro, né? Só que você não tem possibilidade de sair naquele momento. Então é justamente usar isso a seu favor, para você ter mais autocontrole, mais organização. E um ponto que a gente já falou bastante da questão da lei. Isso, o que a gente já falou bastante da questão da leitura do ambiente, isso é muito importante nesse momento.
Se eu fico biologicamente lendo o ambiente como tem leão, tem leão, tem leão, tem leão, eu vou deixando meu corpo cada vez mais sob estresse. Então, de que forma eu posso tentar, ao estar em casa, depois que eu já dei banho nas minhas compras, já tomei banho de álcool gel, já fiz toda a asepsia, já limpei a casa, já fiz blá 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 blá, eu estou em casa, minha casa é segura, né? Está seguro. O vírus não pula do muro para dentro, né? Eu traria ele para dentro. Então, depois que eu já tive todo esse cuidado, como é que eu consigo relaxar o meu organismo e entender que tá tudo bem, não tem leão aqui dentro? Né? Porque é a Isso. mesma coisa, eu tô no trânsito, eu fico buzinando, xingando, xingando e buzinando, isso vai deixando o meu corpo cada vez mais estressado. Né? Sempre me lembro enfim, de um rapaz que fez um workshop com a gente aqui no Entreato, e ele falou que ele brigava muito no trânsito, muito, que ele xingava, que ele gritava, sozinho dentro do carro, né? Um queridíssimo. Gritando horrores dentro do carro, muito bravo com o trânsito, e tinha vários problemas de coração, né? Porque não dá, o corpo não tem como ele suportar tanta pressão. Então, se você está dentro de casa, como que você pode relaxar e entender que seu ambiente está seguro e que não tem leão lá dentro? Sim. Né? E Não aí, sei se para você isso, quer falar algo. E aí, para isso que você está dizendo, é importante a gente estar fazendo o movimento, né? Fazer o movimento que vai proporcionar essa consciência, e aí reeditar a parte cognitiva. Então, a gente vai estar usando tanto a questão com a capacidade cognitiva, que a gente falou que tem a ver com a largura de banda, quanto a questão do controle de impulsos, né? Do controle executivo. Então, eu vou estar fazendo o controle executivo com o movimento consciente e vou estar usando a minha capacidade cognitiva para poder armazenar isso. E para isso eu vou ter que estar relaxado. Então, trazer para o consciente e aí verbalizar isso cognitivamente, né? Para as duas partes serem assimiladas e ajudarem a dar uma folga na sua largura de banda e de O que, processamento. consequentemente melhora o foco, melhora a concentração. Isso aí. Bom, Vamos fazer horarinho exercício? caminhado. Vamos lá. A gente Vamos dar preparou aqui exercício? hoje para vocês isso, um exercício que pode ajudar, né? A última fala da Laís, ela falou, né? Estar mais relaxado. A gente precisa deixar nosso corpo um pouco mais relaxado para diminuir um pouco esse monte de tráfego de processamento, para conseguir processar aquilo que realmente é imprescindível, importante naquele momento. Nós estamos sentadas, eu imagino que vocês também estejam sentados aí. Não sei se você quer conduzir o Não, pode exercício ir, tá? lá. Pode ir. Pode Tá. ir. Então, primeira coisa, né? Vamos tentar pôr os pés no chão, ajusta aí a cadeira, alguma coisa assim. Então, tentar sentar os pés no chão, sentado em cima dos isquios, né? O que que é isso? São aqueles dois ossinhos do bumbum. A gente muitas vezes senta com o quadril para frente, o ossinho fica olhando para frente. A gente vai pôr os ossinhos para baixo e vamos sentar em cima dos ossinhos lá do bumbum. Tentar manter a coluna bem reta, só que sem ficar tenso. Relaxar o corpo. Respirar lá na parte de baixo da barriga, tentar levar o ar na parte de baixo, não aqui no peito, mas uma respiração mais abdominal, né? E soltar o peso na cadeira, né? Usar a gravidade. Então eu solto o peso lá na cadeira, tô bem reta, relaxo o ombro, sinto meus pés no chão, sinto minha estrutura toda, pé, perna, quadril, coluna, puxo o ar lá embaixo pelo nariz, solto o ar pela boca. Se eu puder soltar um suspiro, ótimo. Suspiro nos alivia. Não dá para soltar suspiro? Solta só um sonzinho, só o arzinho. Né? Então puxo pelo nariz, solto pela boca. Posso fechar os olhos, né? Tentar fazer isso algumas 3, 4 vezes. Abro os olhos gentilmente, né? Não preciso abrir o olho. Abro os olhos gentilmente, olho ao meu redor e percebo. Eu estou num ambiente seguro. Tá tudo bem aqui dentro. Né? E mantenho essa respiração algumas vezes. Isso vai regular a nossa respiração, regula o nosso fluxo cardíaco, regula os hormônios do organismo. Não sei se quer dizer algo, Laís. É isso. Você também pode tocar o seu corpo enquanto você respira, né? Vai tocando, sentindo onde você tá, né? Que você tá no presente, que você tá aqui agora, que o seu corpo é um lugar seguro, que você pode confiar nele, né? Para se reorganizar, para tomar decisões, mas você precisa também Exato. ajudá-lo, né? E E ajudá-lo. quando a gente respira e traz a percepção para o interno, nós nos conectamos com a gente, né? Nós sabemos mais sobre nós mesmos. E isso nos traz muita mais segurança.
quando eu sei quem eu Uhum. sou, quando eu sei os limites, as bordas do meu corpo, quando eu sei o lugar onde eu estou presente no presente, que é a ideia da meditação, né? A meditação é estar presente no presente. Então, Sim. quando eu estou desta forma, isso me traz muito mais segurança e muito mais tranquilidade. É um exercício extremamente simples, pode fazer aí 1 minutinho, 2 minutinhos, ou respirar umas 10 vezes, 15 vezes, promover um relaxamento, aí foca, concentra, né, e faz o que precisa. Com a cabeça muito agitada, a Uhum. gente não vai conseguir esse monte de tráfego acontecendo, a gente não consegue passar mais nada nesse túnel, né? Então vamos diminuir esse tráfego para a gente conseguir passar o que realmente é importante. Exercício pode fazer, Sim. pode ensinar para os amigos, compartilha a live, né? Compartilha o exercício, é muito simples, não precisa de absolutamente nada, só estar sentado, pode fazer sentado no chão, pode até fazer deitado, perigoso é dormir, né? Mas pode fazer sentado numa cadeira, ou em qualquer lugar, banquinho, qualquer coisa, e respirar, soltar o ar pela boca, sempre puxando pelo nariz, né? O nariz ele umedece, ele aquece o ar, depois a gente solta o ar pela boca, Uhum. solta um Uhum. suspiro, solta um sonzinho, isso costuma ajudar bastante. Sim. E respeitar o seu corpo, né? Então, assim, por exemplo, se você está precisando dormir um tempo, durma um pouco, né? Tenta perceber que, porque vocês vão perceber que cada semana é de um jeito, né? Cada dia está sendo de um jeito. Então tem dias em que a nossa largura de banda tá maior, a gente tem uma capacidade de responder mais rápido, de assimilar as informações mais rápido. E tem dias e semanas em que a largura está menor, por conta de questões emocionais também que você está tendo que processar Uhum, ali, né? uhum. Então, respeitar o corpo nesse momento, ter a consciência e respeitar o corpo vai ajudar muito a depois manter o foco, a concentração, a organizar o autocontrole, né? Que é esse controle executivo de impulsos. Então, vamos tentar ficar no presente, respeitando, consciente, percebendo como é que você está, como é que está sendo a sua semana, que a sua semana vai ser diferente da semana do outro. O seu movimento é diferente do movimento do outro, né? Não é porque o outro está ali lendo, fazendo um monte de coisa, que você tem que estar fazendo aquilo. Não é porque você está fazendo isso que o outro tem que fazer também, né? Então, Isso. é ter essa consciência. Respeitar o corpo, ouvir o corpo e ajudar o corpo, né? Atividade física, a gente sempre bate nessa tecla, ela é extremamente importante nesse momento, porque a gente gasta esse anabolizante que estamos produzindo pelo estresse, né? Ajuda a nossa fisiologia, estar em Uhum. movimento nos ajuda, e compreender também que estamos aí chegando no friozinho, né? Os animais hibernam no inverno, então nós biologicamente também temos uma tendência a nos fechar mais, a nos voltar mais para dentro, né? A gente já vem aí de 3 meses praticamente nos voltando para dentro, a tendência é a gente se voltar para dentro um pouco mais, a dormir um pouco mais, a ficar um pouco mais quieto. Vamos respeitar nosso corpo, nossas necessidades, mas vamos também cuidar do corpo, dar a ele possibilidades, né, com atividade física, com uma boa alimentação, com bons hábitos e respirando, né, relaxando, meditando, dando possibilidade para o nosso sistema se integrar e estar saudável. É isso aí. É isso? Muito bem. Esperamos que tenhamos trazido informações e ajudado aí, né, a lidar com essa questão do foco e da concentração. Ganhamos, ganhamos vários corações agora. Gente, É, fale. Acho que você vai falar a mesma coisa é, que eu. isso, eu não sei, eu ia dizer, se vocês ficaram com dúvidas, se vocês não entenderam, manda aí pra gente, escreve, manda inbox, né? Participa lá das caixinhas que a gente sempre deixa. Né? Mas se ficaram com dúvidas quanto a isso, é um tema, é gostoso, mas é complexo falar de foco e concentração, porque tem toda essa compreensão do cognitivo. Se ficou bagunçado, avisa a gente faz outra live explicando um pouco mais. É que a gente tenta Isso fazer live aí. mais curtinha também. Uhum. Gostou do conteúdo? Achou que alguém pode se beneficiar? Compartilhe, fale para os amigos assistirem. Vai ficar salvo aí. A gente está deixando salvo aí durante um tempinho, Tá salvo né? no IGTV, a gente vai colar lá um printzinho de como é que acessa o IGTV para o pessoal que tem um pouco de dúvida. Então tá lá salvo no IGTV o vídeo. E é isso. Obrigado por vocês estarem assistindo, Obrigada. participando com a gente. E até semana que vem. Quinta ao meio-dia. Até. Isso aí. Bom final de semana para vocês. Até a Bom próxima live, friozinho. então. Bom Até. friozinho. Tchau, tchau. Tchau.